Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou Matheus Naideg, sou um dos instrutores da Brasil Flam. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho da continuidade das nossas aulas de combate a incêndio. Eu quero falar com vocês hoje sobre as fases que são consideradas as fases de atuação do bombeiro no combate a incêndio, tá ok? Desde a transmissão da informação até a finalização do incêndio, nós temos algumas fases que são referência para que nós possamos entender qual é o papel real do bombeiro dentro de uma atuação, tá certo? Uma dessas características que nós vamos falar sobre essas 7 fases é justamente o salvamento, tá certo? O que a gente pode considerar salvamento dentro da atuação do bombeiro na condição de combater um incêndio? Primeiramente, nós vamos entender que o salvamento, dentro dos manuais técnicos que a gente encontra, até mesmo do próprio bombeiro militar, nós vamos ver que ele fala muito sobre a condição de vivos, mortos e objetos, tá ok? Então o salvamento não é só de pessoas, nós vamos considerar tudo que é vivo, tanto animais, tanto quanto pessoas também. Os mortos, a gente precisa salvar? Sim, nós também precisamos salvar, tá ok? Por quê? Porque daí isso aí entraria numa relação, né, de condição social. A gente não pode deixar uma pessoa mesmo morta dentro de uma situação. Nós vamos entrar em alguns outros conceitos para depois falar um pouquinho sobre isso. E também a gente tem que levar em consideração os objetos, que também fazem parte da referência das ações sociais do bombeiro dentro de uma condição de combater incêndio. Então, a primeira regra que a gente tem dentro dessas fases é o salvamento. Isso é importante. Dentro dos decretos, até mesmo do estado de São Paulo, nós temos a referência do salvamento, ela ser medida de 3 formas. Eu preciso salvar pessoas, eu preciso salvar seres vivos, ok? Eu preciso levar em consideração o próprio meio ambiente e depois eu levo em consideração o patrimônio. Tudo isso entra na relação de você entrar dentro de uma condição de salvamento? Sim, entraria. Então, primeiro a gente vai falar sobre o salvamento de pessoas, ok? Isso é o papel fundamental do bombeiro. Mesmo dentro de uma condição de risco, eu preciso levar em conta que nós temos que salvar as vidas em primeiro lugar, tanto quanto de pessoas quanto até mesmo de animais, tá, ok? A segunda fase que nós vamos levar em conta dentro da nossa atuação é o isolamento. O que a gente pode colocar como isolamento? Nós vamos ver, por exemplo, como a gente já estudou em algumas outras videoaulas, que o isolamento ele faz parte diretamente de você tirar a fonte, tá, de ignição daquela área. Como é que a gente vai tirar a fonte de ignição? Não tem como retirar o calor, tá? Eu também não tenho como retirar o comburente, então eu vou retirar o combustível. Isso também entra numa fonte geradora de calor, tá ok? Então nós vamos retirar esse combustível, acabando isolando ele. Nós vamos entender que o isolamento ele tem 2 formas de serem feitas. Quais são essas formas? A primeira forma que a gente pode isolar é retirando os materiais que ainda não estão em chamas, que ainda não estão entrando em combustão. Essa é a primeira forma que a gente consegue trabalhar com o isolamento. A segunda forma que a gente vai trabalhar com o isolamento é retirando, propriamente dito, a fonte geradora do calor dos demais materiais que não estão ainda inflamando, tá ok? Ou eu tiro os materiais que não estão inflamando próximo da fonte geradora, ou eu tiro a fonte geradora próximo dos materiais que ainda não estão inflamando, tá ok? Então essas são as 2 formas que a gente consegue trabalhar com o isolamento. Depois nós vamos entrar no confinamento. O confinamento, apesar dele estar um pouco ligado dentro do isolamento, ele ainda é uma esfera diferente. Por quê? Porque eu vou confinar aquele fogo, eu posso colocar ele dentro de uma área, dentro de um local, certo? Ou eu posso confinar ele em um pequeno espaço. Assim como a gente pode colocar um exemplo de que se fosse uma cadeira pegando fogo, eu consigo confinar somente naquela cadeira, afastando todas as demais que ainda não estão em combustão, tá ok? Se a gente for falar, por exemplo, dentro de uma área, dentro de um local, um espaço físico, nós vamos tentar
confinar esse fogo dentro daquele próprio espaço, evitando que essa combustão se espalhe para os demais ambientes ou as demais áreas, tá ok? Então tem uma pequena diferença entre o isolamento e entre o confinamento. Então a gente coloca essas características para cada uma dessas fases. Depois eu já entro, propriamente dito, na fase de extinção. Essa é a fase onde o bombeiro ele vai entrar com as medidas, com os materiais e as formas adequadas para combater esse incêndio, ok? Então você vai, dependendo da situação, utilizar os extintores para esse princípio de incêndio ou vai entrar um pouco mais com os materiais pesados, né? Com hidrantes, sistemas de caminhão e assim por diante. Então essa seria a parte da extinção realmente do fogo, tá ok? Então isso aí a gente já vai levar em consideração as videoaulas passadas, da qual a gente já falou, sobre as técnicas de combate ao incêndio, tá certo? Depois da extinção eu vou ter o rescaldo. Nós já falamos também numa videoaula sobre o rescaldo, né? Só para a gente complementar essa aula, nós vamos falar que o rescaldo é uma das fases mais importantes que a gente tem dentro de um combate a incêndio. Ela é pós o combate, mas ela também pode gerar uma fonte de calor, ou até mesmo uma combustão novamente, se ela não for bem realizada, ok? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, então a gente já tem mais ou menos uma noção do que seria essa condição de rescaldo. Depois nós vamos falar sobre a ventilação. A ventilação, ela também entra numa dessas fases e ela também é uma fase bem importante. Por que a ventilação é importante? Quando nós formos falar sobre a fumaça, nós vamos entender que ela carrega boa parte da energia calorífica de um incêndio. Ou seja, se esse ambiente estiver com muita fumaça, ele pode gerar novos pontos de combustão, tá ok? Então isso também pode prejudicar nas técnicas de combate ao fogo. Então eu preciso tirar essa fumaça, tirar essa fonte de calor do meu ambiente. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas formas que a gente pode estar trabalhando. Isso vai depender, logicamente, do tipo de material que você tem acesso ou do tipo de ambiente que você tem, tá certo? Nós podemos utilizar a ventilação natural. Como é que a gente faz essa ventilação natural? Abrindo portas, abrindo janelas, abrindo pequenas entradas de fluxo de ar para que essa fumaça ela seja extraída de forma natural. Esse processo ele tem uma demora, então ele vai depender logicamente do ponto onde você tem o acesso das portas da janela, ele vai depender também da velocidade do vento que entra e que sai. Então tem uma série de outros fatores que podem influenciar um pouquinho nessa demora. Depois eu tenho das formas, né, mecânicas. Como é que a gente utiliza essa forma de extração mecânica? Eu posso estar utilizando a própria mangueira com jatos adequados a essa extração, né? Eu também posso estar utilizando extratores, turboventiladores, que são próprios para esse tipo de extração de fumaça. Okay? Então vai depender, logicamente, do tipo de material que você tem na mão, né? Dentro dessa condição de retirada do calor pela fumaça, então a gente abre pequenas entradas de ar para extrair essa fumaça. Então eu acabo evitando um surgimento de novas fontes. Além de tudo, né, nós podemos considerar também que a fumaça ela ajuda na condição não só da propagação, mas também como ele pode ser prejudicial ao bombeiro que estiver atuando. Se ele não estiver devidamente paramentado com a sua roupa, ele pode sofrer queimaduras. Se ele não tiver com o seu cilindro de respiração autônoma, ele pode ter queimadura nas suas vias aéreas e assim por diante. Então, é uma das fases que a gente também considera muito importante, por isso ela entra nessa fase de atuação do bombeiro, né? Retirar a fumaça desse local, a extração diretamente da fumaça. E por último nós vamos falar sobre a proteção de salvados, ok? Essa proteção de salvados, ela entraria na consequência para mim de tentar recuperar os materiais que não foram queimados ainda. Isso entra dentro dos manuais do bombeiro como uma ação social, ok? Então eu não posso simplesmente entrar no incêndio, jogar água em tudo, né? Ou tentar destruir o mínimo possível do local, evitando até mesmo que haja perdas de materiais. Então a proteção de salvados, apesar do nome, ele não entra na condição de salvamento, que foi a primeira fase que nós falamos dentro dessas fases de atuação.
ela entra justamente na proteção dos materiais, dos equipamentos, da área por si só, ok? Isso entra dentro de uma relação do bombeiro, né, tentar salvar o máximo possível dos materiais que se encontram dentro daquele ambiente. É lógico, gente, nós não vamos simplesmente visar o salvamento do patrimônio em primeiro lugar, tá ok? Então nós vamos tentar salvar o máximo possível do patrimônio para que evite perdas. Só que isso é uma referência que a gente tem depois que nós atuamos, depois que a gente dá o início ao combate a incêndio e que não haja mais riscos, ok? Então, dentro dessas fases, nós vamos entender que desde a atuação do bombeiro na chegada do local até o término da ocorrência, existem fases, e essas fases elas são divididas nessas 7 fases da qual a gente falou nessa videoaula, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado por você estar assistindo mais uma videoaula. Qualquer comentário vocês podem estar deixando aí que a gente está esclarecendo para vocês, tá ok? Obrigado, até a próxima videoaula.